Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma semana, né? Estamos juntamente com vocês para aqui dar mais uma introdução aqui nos assuntos da Escola Bíblica Dominical, como de costume. Sou o professor Ricardo, estou aqui juntamente para estarmos estudando aqui juntamente com a nossa professora. Professora. A paz do Senhor para todos, meu nome é Valdilene. Hoje o tema da lição vai ser a vida segundo o Espírito. Então nós estaremos estudando a respeito de um assunto importantíssimo, né? Falar a respeito da vida segundo o Espírito, vamos dizer assim, que você tem que estar com a vida pautada naquilo que o Espírito Santo quer. Então não é simples, não é uma lição simples, não é uma lição básica, é uma lição prática, não é uma lição teórica, não é uma lição apenas de teorias. Não, essa lição aqui ela tem algo a mais, porque ela é prática. Então, não é somente falácia. Se nós aqui apenas falarmos apenas do assunto, comentarmos apenas do assunto, estaremos perdendo tempo. Mas a vida segundo o Espírito é algo que é prático. Então nós precisamos entender que a prática que é a importância do assunto, não apenas somente falar. Então nós vamos dar introdução aqui naquilo que Paulo sabia, o que Paulo conhecia, e Paulo tinha experiência, porque a vida de Paulo era segundo o Espírito. Então vamos lá, professora, vamos dar introdução aqui no nosso texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Olha só, professora, um comentário aqui rápido. O mesmo Espírito, não é outro, é o mesmo. Então, olha só, o mesmo Espírito testifica, ele testemunha, ele conversa, ele se comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E para isso acontecer, e para essa testificação, esse testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito, tem que haver uma comunhão. Então não é por isso que eu falei que essa lição ela não é simplesmente falácia. Então ela é uma lição que ela exige experiência. Ela exige uma experiência com o Espírito Santo. Porque se nós não tivermos essa experiência com o Espírito Santo, nós só vamos falar e vai ficar vazio. Então Paulo ele fala daquilo que ele conhecia, daquilo que ele sabia. Continuando, professor. Verdade prática. Viver segundo o Espírito Santo significa estar sobre o domínio e seguir suas orientações. Olha só, mais outra coisa importantíssima aqui no nosso texto, na nossa verdade prática. Viver segundo o Espírito Santo significa estar sob o seu domínio. Então quer dizer, viver sob o domínio do Espírito Santo. Então, para você viver uma vida segundo o Espírito Santo é ser possuído, literalmente possuído por ele. Ser literalmente cheio dele, viver literalmente no Espírito, segundo aquilo que o Espírito exige, e segundo a sua orientação, e ser também orientado por ele. Então, dominado no primeiro propósito e depois orientado, né? Porque não adianta nada você viver dominado e sem orientação. Só dominado, mas sem orientação, não adianta nada. Professor Ricardo, você poderia dar um exemplo de vida? O que seria viver segundo o Espírito? Olha, vamos dizer assim, viver segundo o Espírito. Primeiro, você ser cheio do Espírito Santo. Então, essa é a primeira marca da igreja do antigo, da igreja dos apóstolos. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos ali para nós podermos rapidamente compreender aqui. Atos no capítulo 2, a gente vai ver o que é viver uma vida cheio do Espírito Santo. Atos 2,
discurso de Pedro no dia de Pentecostes? No dia, o que aconteceu ali no dia de Pentecoste, na descida ali do Espírito Santo. Pode ler, acho que é o versículo... São cheios de moço. Não, é antes. Versículo Atos 2, verso de número... Cumprindo o dia de Pentecostes. Vamos ler vamos ler do versículo 1, do versículo 1 que diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então, olha só, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os viam falar na sua própria língua. Então olha só que interessante. Primeiro, para você ser cheio, para você viver uma vida conforme o Espírito Santo, você tem que estar baseado na palavra. Baseado na palavra. Então essa é a primeira característica da vida no Espírito, baseado na palavra. Por quê? Porque o que nos faz entender que somos filhos de Deus? Através do quê? Que nos faz compreender que somos filhos de Deus? Se não é através da sua palavra. Testemunho. Isso, então a palavra de Deus é o primeiro ponto, porque é ela que nos transforma. A sua palavra, porque ela é uma promessa. Então através da palavra nós sabemos que o Espírito Santo foi enviado. Segundo, o testemunho. O testemunho, ele também testifica daquilo que nós somos. Então não adianta nada eu ter um testemunho. Uma coisa eu sou na igreja, eu sou uma coisa na igreja, e fora da igreja eu sou outra coisa. Então isso não é vida segundo o Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz mal ao seu próximo? Com certeza não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Então olha só que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, automaticamente nós buscamos se parecer com Cristo. Então se você procura se parecer com Cristo, automaticamente você sabe que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento a qual Jesus abordou ali foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então jamais, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, jamais ele vai fazer mal ao próximo. Aí então o testemunho, a palavra, o testemunho, agora vem algo que é maravilhoso, os dons. Os dons, ele caracteriza a vida cheia do Espírito Santo. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você atende o ID. Então, atender o ID não é só falar em línguas. Atender o ID não é só você pregar. Atender o ID é você cumprir tudo aquilo que Jesus mandou que você fizesse. Primeiro, pregar a sua palavra, ajudar ao próximo, vamos dizer assim, né? Ganhar almas para o reino de Deus. Então isso é você atender o ID, isso é você ser cheio do Espírito Santo e atender aos dons. Então tudo isso aqui caracteriza você ter uma vida segundo o Espírito Santo. E olha só, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Perseverança. Então outra característica também da pessoa que anda segundo o Espírito, ter perseverança, perseverar, esperar com paciência, porque se você espera, você vai receber. Então isso é você ser cheio do Espírito Santo. Pode continuar, professor. Leitura bíblica em classe. Está em Romanos, capítulo 8, do 1 até o 17. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Olha que maravilha. Então essa é toda a característica que Paulo ele fala assim com uma propriedade maravilhosa. Então aqui você vai ver que não é simplesmente conhecimento filosófico, teológico, ou vamos dizer assim, conhecimento que ele tinha de como ele era um bom judeu, né, que tinha experiências judaicas, que tinha formações judaicas de sinagoga, de viver aos pés de grandes teólogos, de homens sábios, mas aqui Paulo não está falando a respeito de sabedoria humana. Paulo está tratando aqui a respeito de experiência vivida. Então olha só que interessante. Paulo ele vai abrir, olha só que coisa importante. Paulo ele vai abrir o capítulo 8, né, no comentário aqui do capítulo 8, olha só, olha a forma que Paulo vai abrir o capítulo 8. Versículo 1 fala assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então olha só que coisa interessante. Voltando lá atrás, voltando lá em Paulo, quando ele era Saulo, aquele perseguidor da igreja, ele era o homem que condenou. Ele era o verdadeiro condenador da igreja. Ele condenava, ele prendia, ele matava. Ele era um homem sanguinário. Um homem que tinha, vamos dizer assim, o ódio estava nele. Ele tinha ódio, vamos dizer assim, ele era um perseguidor, mas parece assim que ele não perseguia os cristãos. Parece que a perseguição do apóstolo Paulo ou de Saulo até então, de Saulo, era contra o próprio Jesus.
Então a perseguição de Paulo era de conseguir encontrar o próprio Jesus e matá-lo novamente. Porque o que Paulo fazia, ele não perseguia os cristãos. Na verdade, Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. Aí você vai ver essa abertura, ele fala: portanto, agora, neste momento, nenhuma condenação há. Olha, eu fui perseguidor, eu fui sanguinário, mas agora nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então você vai ver aqui que Paulo ele dá uma abertura de uma forma majestosa. Ele fala a respeito do encontro que ele teve aqui com Cristo. Então ele dá esse exemplo falando que nenhuma condenação há, porque não tinha, o passado ficou para trás. Tudo aquilo que ele cometeu no passado tinha passado. Agora ele era nova criatura. Então você vai ver aqui, que não há mais condenação para todos aqueles que andam segundo a carne. Olha só, que não anda segundo a carne. Então ele fala assim, não há condenação para nenhum de vocês que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quer dizer, a condenação ela há para aqueles que andam na carne, mas aqueles que andam no Espírito não há nenhuma condenação. A lei não tem força, a lei não tem poder sobre aqueles que andam segundo o Espírito. Vamos dizer assim, e esse ponto é o ápice. É o ápice aqui dessa lição. Não há condenação, a lei não condena mais aqueles que andam segundo o Espírito. Então, se eu fechasse aqui, eu estaria explicando toda a lição. Por quê? Porque é isso que Paulo está querendo mostrar. Que a força que a lei de Moisés tinha, ela se perdeu quando Jesus morreu por nós, pagou a dívida que nós tinha com a lei, ele pagou essa dívida e nos deu liberdade. Então agora, para aqueles que andam em Cristo Jesus, tem a liberdade, é livre, porque ele mesmo fala aí: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode continuar. Na introdução, a velha vida marcada pelo pecado e sem condições de se libertar com a nova vida no poder do Espírito Santo que Cristo nos proporcionou. O que fora impossível à antiga aliança, regida pela lei, agora se tornou possível, graças a uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Que lei do Espírito de vida em Cristo seria essa? Vamos dizer assim, sabemos que o homem, voltando, porque você vai ver que tudo ele tem um início lá atrás. Sempre, qualquer comentário que nós vamos fazer a respeito disso, tanto da salvação, da graça, né, toda essa lei que agora rege a nossa vida, nós temos que voltar lá atrás. Por quê? Porque lá atrás que foi a consequência. Lá atrás foi o ato que trouxe a consequência. Então, lá atrás o homem pecou. A Bíblia fala que o homem pecou contra Deus. O homem desobedeceu, e aí agora a lei do pecado, olha só, a lei do pecado e a causa que é a morte, que é a consequência do pecado, ela reina. Então, quando o homem pecou, essa lei, ela dominou, não, vamos dizer assim, né? Não somente Adão ali e Eva que pecou, mas agora ela dominou toda a raça humana, tanto os animais como até mesmo a natureza. Todas as coisas que foram criadas, elas sofreram a consequência do pecado do homem. Então ali dominava, né? Vamos dizer assim, até passasse da lei para a graça, o pecado e a morte dominava. O pecado e a morte, ela tinha força sobre a vida da pessoa. Mas quando Jesus, ele se entregou, ele livremente, ele abriu as portas para nós entrarmos agora nessa graça, ele quebrou essa força do pecado e da morte na nossa vida. Então, se o homem pecou, certamente está
condenado, não é? Não foi assim que o próprio Deus, olha, se você pecar, certamente morrerá. Então o homem estava condenado naquele ponto. Mas aí o que acontece? Quando Jesus veio, essa força que a lei do pecado e da morte tinha, ela foi rompida. Agora, o homem vai morrer? Vai. Só que a separação que tinha do homem a Deus não tem mais. Por quê? Porque essa lacuna, essa separação foi extinta, ela foi quebrada. O homem, ele vivia frente a frente, cara a cara, ele andava de mãos dadas com Deus no paraíso. Mas quando o homem pecou, houve uma separação. O homem automaticamente ele se afastou de Deus. Então o homem automaticamente ele colocou essa barreira entre ele e Deus. Por quê? Porque ele pecou, ele desobedeceu. Então, agora, vamos dizer assim, com a força do pecado e da morte, veio agora a lei do Espírito e da vida, que nós agora somos regidos por ela. Pode continuar. Ele fala aqui da enfermidade da lei, que, com certeza. Que é o jugo do pecado, Uhum. Que aí ele explica e fala o que você falou, né? Que todos os homens, né, quer gentil, gregos, todos estão debaixo dessa condenação. Com certeza, vamos dizer assim, né? Um ponto, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe aquele que diz eu sou melhor do que ele, ou eu sou por eu ser judeu, eu sou melhor do que os gentios, ou por eu ser igreja, eu sou melhor do que o judeu. Não, ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Por quê? Porque todos pecaram, a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Até quando Jesus veio e abriu essa, vamos dizer assim, rasgou esse véu de separação e nos deu livre acesso a Deus. A cura da cruz, que é através do sacrifício de Jesus que recebemos a cura do com pecado. Certeza. Né? Então, através dessa cura que veio através da cruz, recebemos a graça. Isaías capítulo, acho que é o 50. Isaías capítulo 53. Pode ler até eu achar. Mas o que ocasionou esse grito de vitória, que é o que ele fala, o brado de vitória através da cura na cruz, a resposta está na vida segundo o Espírito, relatada em Romanos capítulo 8. Esse brado de vitória que foi através da cura na cruz, ele explica aqui que recebemos essa vitória através do sacrifício. Olha só, professora, aqui ó. Isaías capítulo 53, ele fala assim, ó. Éramos, porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelos seus ferimentos, seus machucados, nós fomos sarados. Então, por isso que fala a respeito da cura pela cruz, nós fomos curados ao ponto que ele foi ferido. Então, a nossa cura, as nossas enfermidades, elas foi extinta. Essa mácula, essa mancha, ou essa enfermidade, ou essa gangrena que o pecado criou em nós, a cruz de Cristo, ela nos limpou. Ela arrancou essa enfermidade. Era como se dizer assim, né? Uma colocação um pouco chula. Era como que se você tivesse um câncer. Aí ele foi e arrancou essa enfermidade com a sua própria mão e nos deu a liberdade, e nos fez livres, e nos fez curado, e levou sobre si. Então olha só a importância
Olha só a importância da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus para nós. É muito lindo. Pode continuar, professor. A lei do pecado é revogada. A lei do Espírito da vida, essa nova lei, muito mais poderosa, porque não operava baseado nas obras da carne, mas no sacrifício de Jesus. Com certeza. Então, vamos dizer assim, né? A lei, ela foi... ela é importante. A lei, ela é importante. Paulo, ele fala, olha só que ele fala no capítulo 7, na lição passada, nós estudamos sobre isso. Paulo fala que a lei é boa. A lei é boa, né? Paulo, vamos ler aqui? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Acho que está aqui ó, no nosso... Está aqui, ó, quer ver? Ó? Ele fala a respeito que a lei, na lição passada, que a lei é boa. Isso, ó, olha só. Pode ler se você... Versículo 12, né? Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, olha só que interessante. Ele fala assim, ó, Paulo, ele não desclassifica, ele não discrimina a lei de forma nenhuma. Ele fala assim, ó, assim, a lei é santa, porque ela é santa. Ela foi nos dada diretamente pelo Santo de Israel, pelo Santo, pelo Deus Todo-Poderoso. Né? Então ela é santa. E o mandamento, ele fala a respeito que a lei é santa. Só que aí você vai ver que em contrapartida ele fala assim, ó, e o mandamento santo, justo e bom. Então olha só, a lei, ela é santa porque ela veio diretamente de Deus, mas a aplicação da lei que é do homem, essa que acabou corroborando ou misturando aí com o pecado e a lei acabou, vamos dizer assim, condenando mais até mesmo do que declarando, mostrando os nossos erros. A lei condena, a lei condenou o homem, mas a graça santificou e salvou o homem. Pode continuar. No tópico 2, ele fala sobre a vida no espírito, pressupõe a oposição à natureza adâmica. Ele fala da velha inclinação, aí a nova inclinação, que é a vida adâmica. Aí ele coloca esses exemplos. Você poderia explicar melhor o que seria essa velha inclinação, essa natureza adâmica? Olha só que interessante. Vamos lá, vou ler uma introduçãozinha aqui que eu fiz. Diz assim, ó, viver na carne. Viver segundo a natureza física, material, a fim de satisfazer os impulsos que parecem ao próprio ser humano, que, vamos dizer assim, né, que se mostra para nós. Então viver na carne é isso, viver segundo a natureza humana, a natureza carnal caída. Então isso é inclinação para a carne. Já viver no Espírito, viver segundo a natureza físico-espiritual, orientada pelo Espírito Santo a fim de satisfazer a vontade de Deus. Olha só que coisa interessante. Primeiro ponto, a natureza, viver na natureza carnal é viver para nossas próprias vontades e desejos. Está inclinado, antecipando-se aos nossos desejos carnais, vivendo aquilo que nós desejamos carnalmente. Paulo fala isso. Paulo fala, já citamos, é bom citar de novo. Ele fala assim, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que habita em mim, esse sim eu faço. Miserável homem que sou. Então isso é passivo, isso vamos dizer assim, para nós compreender, né? Então ele tentava fazer o bem, porque o mal, mas ele não conseguia. Aí o que acontece? Ele fazia o mal. Então olha só, o homem segundo, né, você lendo as escrituras, você vai ver que Paulo era um homem piedoso, né? Abaixo de Cristo ali, né, abaixo do nosso Salvador ali na Bíblia, você vê que no Novo Testamento ali era um dos homens mais piedosos, o apóstolo Paulo. Foi, né, se tornou após o encontro com Cristo. Mas aí você vai ver que mesmo assim, mesmo sendo um homem piedoso, mesmo assim ele fala que se inclinava para as coisas malignas, para o mal.
Então, aí ele se chama, ele se caracteriza como miserável homem que sou. Mas ele fazia a vontade da carne. Aí viver no Espírito, já, olha que contrapartida. Viver no Espírito é fazer a vontade, satisfazer os desejos de Deus, os desejos espirituais. Então há uma diferença entre viver na carne e viver no Espírito. Porque viver na carne você vai fazer as suas vontades, os seus desejos. Mas viver no Espírito, você vai exclusivamente fazer a vontade de Deus. Então essa é a maravilha, né, da explicação a respeito disso. Pode continuar. A nova filiação. Essa nova inclinação a qual o apóstolo se referiu só se tornou possível porque os justificados em Cristo Jesus passaram a ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Com certeza. Então, vamos dizer assim, né? Nós, antes de Jesus nos dar a oportunidade de ser feito filho de Deus, através da sua própria carne, ou da sua própria morte, nós éramos considerados, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Então, para nós não tinha uma solução. Mas Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, ele abriu, ele nos deu o direito, né? Eu acho que é João que fala a respeito de João, capítulo, não se lembra se é o capítulo 1, que ele fala a respeito de que nós se tornamos filhos de Deus, né? Através do sacrifício de Jesus, que nós agora fomos feitos filhos de Deus. Capítulo 1 de João. Que nós fomos feitos filhos de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Nós não éramos considerados nada. Nós não éramos nada. Mas Jesus nos fez filhos de Deus. Nos enxertou ali na videira e nos tornou filho de Deus. Pode continuar. A manifestação dos filhos de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, versículo 18. Olha, vamos dizer assim, né? Você olha para a visão paulina, você olha para a visão de Paulo. Paulo, ele era um homem que estava à frente. Ele estava sempre à frente. O pensamento de Paulo, muitos estavam, vamos dizer assim, vendo hoje. Mas Paulo não, Paulo ele estava vendo o futuro. Por quê? Porque Paulo, você vê que a sua mente estava lá naquilo que estava preparado para o futuro. Para aquilo que estava preparado lá na glória. Hoje, nós observamos hoje que a natureza humana, ela faz com que o homem, ele olhe para o bem que ele está vivendo aqui na terra. O homem possua, ajunte tesouro, riquezas, vendo somente a vida boa ou a sua, vamos dizer assim, os seus status, a sua fama terrena aqui na terra. Mas Paulo não, Paulo fala a respeito da glória que está preparado lá. Então a visão de Paulo não era aqui. O interesse de Paulo não era nada dessa terra. O Paulo ainda fala, né, a respeito de que o que ele pensava, no que ele queria ou estar com Cristo, mas o que prendia ele ainda aqui nessa terra, né, era o desejo de, vamos dizer assim, povoar o céu, levar mais pessoas. Por quê? Porque se não fosse o amor que ele tinha por eles ainda ali que estavam ali, Paulo já queria estar no céu, né? Mas não, fala assim, não, cumpra tudo que você tem que cumprir aqui e daqui a pouquinho você vem. Então olha só, a glória que está preparado para mim. Então Paulo ele via aquilo que estava preparado, não aqui na terra. Imagina se Paulo tivesse, eu li um livro do Ciro Sanches e Borde, né? Eu acho que você leu também, o evangelho que Paulo jamais pregaria. Olha só que interessante. Será que Paulo pregaria? Será que Paulo introduziria hoje uma pregação a respeito da teologia da prosperidade? Não.
Será que Paulo hoje pregaria a respeito do amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, a juntar tesouro, vamos dizer assim, construir coisas grandiosas nessa terra? Ou será que o apóstolo Paulo pregaria do que foi dito aí, que a glória que está preparada? Lê de novo para nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Revelada. Então, olha só, que coisa maravilhosa. Então ele pensava, o desejo dele era de que a glória fosse, de ver a glória sendo revelada para ele. Mas não, hoje não. Hoje as pessoas o desejo das pessoas hoje, dos que se dizem homens de Deus, pregadores, apóstolos, né, vamos dizer aí, só falta dizer Jesus, eu sou Jesus. Quer dizer, só falta não, né? Mas querendo granjear, querendo ajuntar tesouro aqui na terra. Mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a simplicidade da cruz. O evangelho é isso. O evangelho é a simplicidade da cruz. Um evangelho maltrapilho que não tem respeito. Eu vou colocar essa palavra, que não tem respeito a posições, que não tem respeito a coisas de ouro, a riquezas, a maravilhas dessa terra. Não. O evangelho é simples, o evangelho é poder de Deus, que a única coisa que ele respeita é um coração contrito. Ele vai lá e transforma, modifica e leva para o céu. Isso é evangelho, não o que nós estamos vendo hoje. Continua, professor. Provas do grande amor de Deus. No versículo 31 e 39 é o fechamento de tudo aquilo que o apóstolo argumentou desde o capítulo 5. De pecadores perdidos e sem esperança passamos a filhos de Deus através da justificação pela fé. De escravos do pecado passamos ao estado de filhos libertos através da obra do Espírito Santo. De membros de uma velha ordem passamos a ser participantes de uma nova ordem no Espírito. Aleluia. Deus é conosco. Deus nos ama, nos redimiu em Jesus Cristo do jugo do pecado e está ao nosso lado. Paulo afirma que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha. Então, vamos dizer assim, né? Olha só que interessante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, isso tudo que nós estamos vendo hoje, é coisas que, se nós deixarmos o nosso espírito ou a nossa carne se inclinar para isso, né? Se nós voltarmos às inclinações carnais, nós perderemos tudo aquilo que está preparado. Por quê? Porque são coisas inefáveis, são coisas grandiosas. Então, olha, a coisa maravilhosa é você viver, é você andar, é você continuar andando, vivendo, praticando as obras do Espírito. Assim como lá em Gálatas 5, verso, acho que é do 17 ao 12, uma coisa assim, que ele fala a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. Então, olha só, quando nós praticamos as obras carnais, nós vamos caminhando para a perdição. Mas quando praticamos as obras do Espírito, nós alcançamos a vida eterna, né? Então, a coisa maravilhosa, as obras da carne e as obras do Espírito. Ele fala, se nós andarmos praticando as obras do Espírito, verdadeiramente nós alcançaremos coisas inefáveis. Pode continuar para nós. Isso, vamos... Só quer ver, ó? Só uma coisinha que ele fala a respeito, né, para ficar bem... Ele fala a respeito do um conceito aqui, né, de andar e viver no Espírito. Um conceito assim básico que ele fala, viver no Espírito Santo, viver pela fé na graça de Deus. Olha só que interessante, viver
no Espírito é viver pela fé na graça de Deus, estado de comunhão com Deus e dependência da sua orientação. Salmo 23, né? Salmo 23 ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. Olha a dependência. Você viver dependente. Salmo 91, ele fala, aquele que habitou, ele fala das dependências do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você vai ver, você viver na dependência do Espírito, você viver verdadeiramente no Espírito, é você estar dependente do Espírito. Então olha só, quando nós vivemos segundo a vida no Espírito, que nem aqui, ó, a vida segundo o Espírito, nós vivemos na dependência de Deus. Os ímpios em santos e nos colocou em um nível de relacionamento com Deus jamais imaginado pelo seu antigo povo. E a graça de ter o Espírito Santo habitando em nosso interior é um privilégio de ser guiado por ele. Mas não é só isso. Agora também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso tudo se chama graça. Maravilha. Então, olha só, tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Então, tudo isso é a graça, tudo isso faz parte da graça de Deus. Então, se nós estamos hoje vivenciando, ou vamos dizer assim, né? Sentindo tudo isso, né, juntamente, é porque a graça, se coloca assim como um favor, vamos dizer, teologicamente se coloca como um favor, mas eu não vejo isso como um favor, eu vejo como, vamos dizer assim, como a necessidade de Deus demonstrar o seu amor para conosco. Então essa necessidade fez com que Cristo morresse por nós de uma forma tão, vamos dizer assim, tão trágica, né, que nos trouxe a salvação de uma forma tão maravilhosa. Então uma morte tão trágica que nos trouxe uma salvação tão gloriosa e tão maravilhosa. Então isso é graça. E no meu ponto de vista isso é graça. Amém? Vamos lá, para nós concluir, né, para nós darmos as considerações finais, professora, para nós encerrarmos, por favor. De escravos passamos a ser salvos. Nós agradecemos, né, a todos que estão aí nos assistindo. E não esqueça de clicar e se colocar ali um comentário, a gente vai estar respondendo também. Isso convido aí vocês a estar, né, nos ajudando, continuar assistindo aí, entrando lá no nosso canal, né, porque eu creio que é bênçãos, né? São bênçãos para nós aí. Critiquem, né? Falem, nos abençoe aí, comentem, faz aí o que vocês sentirem. Mas não deixa isso, mas não deixa de participar, porque eu creio que é bênção para nós. Eu estou aprendendo e creio que vocês também estão. Então vamos estar orando, né, para nós estar encerrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Professora, faz as honras da oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Mais um dia pela tua misericórdia, que o Senhor venha chegar a cada lar, a cada pessoa, ensinando, ajudando a compreender a tua palavra. Que assim nós venhamos crescer, todos, crescer na graça e no Espírito. Que venhamos aprender cada vez mais, crescendo pela tua misericórdia, que é o conhecimento da tua palavra. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês. Continue lá, clique no like lá, né, que nós estaremos agradecendo a todos aí. Deus abençoe vocês. Amém.